eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Isso aqui é o Senhor ensinando os discípulos a orar, a não ser como os escribas que queriam aparecer. Vai para o teu quarto, que aquilo que está sendo falado em oculto, o Pai sabe, não precisa ninguém ver, se escondendo para não aparecer. E vem a oração que Jesus ensinou para eles. Depois nós vemos nas cartas que não fala disso. Mas o que as cartas revelam? Que essa oração, na verdade, falando com Deus, ia ser a vida que eles iriam viver. Amém? Então essa oração, ela foi revelada pelos apóstolos, vivendo ela, buscando a vontade de Deus e revelando nas cartas. Venha o teu reino, chegou. Seja feita a tua vontade, foi revelado. Boa, perfeita e agradável. Amém? Então é o desejo. Venha o teu reino, seja feito, vocês vão viver assim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então eles iriam, o Senhor já está afirmando que eles iriam o quê? Eles iriam querer saber a vontade de Deus. Amém? Porque a humanidade, sem saber, porque é cega, não sabe, precisava da vontade de Deus, do Criador. Porque nós sabemos que tudo passou a existir segundo a vontade de Deus. Amém? Só estamos aqui agora nesse exato momento por causa da vontade de Deus, permissiva. Amém? Então, o plano dele, a Bíblia diz que a salvação todinha foi segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que quando os irmãos de José começam a se entristecer e ficarem apavorados, ele mesmo fala, não, isso tudo foi de acordo com o plano de Deus, para eles se acalmarem. Amém? Então, ele permitiu o pecado entrar, porque Deus, na onisciência, ele viu que ia ter algo muito mais grandioso. Amém? Todo o plano já estava na frente dele, criado por ele. E tudo, a Bíblia diz que tudo que existe é por causa dele. Amém? Ele permitiu até o pecado. Permitiu, porque a solução para o pecado ia ser muito mais grandioso. Amém? Para a gente poder conhecer melhor Deus, não é mesmo? Que nós não ficamos vivos, médico nenhum salvou ninguém. É Deus que salva. A causa primária de qualquer ser humano ficar vivo é Deus. Porque não cai um pardal sem a permissão dele. E até alguém que já estava morto há 4 dias, ele foi e chamou. Amém? Ele chamou. Alguém que estava aí, o homem vai fazer isso como? Alguém no túmulo, já morto 4 dias, fedendo, ele chamar e levantar. Amém? Graças a Deus. É esse Deus que o cristão passa a ser servo. Amém? Então o que, seja lá o que for que venha a atrapalhar o servo desse Deus, seja lá o que for, a Bíblia diz que nós somos ajudados contra toda fortaleza. Então não tem fortaleza na terra que impeça um cristão de fazer a vontade de Deus.
Não tem. Ao homem, impossível. Não é mais ou menos, é impossível. Para Deus agindo, tudo possível. Que o que a gente vê, a Bíblia diz que a gente está vendo, não tinha nada. Passou a existir depois que ele começou a falar. Amém? O sol é incrível, o sol, mas não tinha. Porque o que nós vemos que é visível, matéria, não tinha. Ele criou a matéria. Amém? Amém? É isso. Porque a Bíblia, tudo que nós estamos vendo aí visível, a Bíblia diz que não existia. Amém? Não existia as estrelas, não tinha nada disso. Passou a existir quando começou a falar. Amém? Graças a esse Deus que a gente pode acordar amanhã e revelar que estamos mais em intimidade com Ele. Amém? Nós podemos acordar amanhã e ser revelado com nossa vida que nós possamos a conhecer Ele melhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Em Apocalipse 4:11 diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Por quê? Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Amém ou não amém? Por sua vontade foram e estão aí, porque Ele quis. Amém? Então, nossas vidas só estão respirando por causa dele, é o Senhor. Por isso que Pedro, preocupado, fofoqueiro na época, querendo saber de João, o que ele escuta, e quanto a ele? Quanto a ele, se eu quiser, ele nem conhece a morte. Amém? Mas quanto a você, segue-me. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que tudo foi criado, Cristo. Nele, por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas estão de pé por causa dEle. Então a Bíblia está falando que se não fosse Ele sustentando, já tinha acabado também. Ele que sustenta, amém? Ele que está sustentando, seja lá quem for. Ele que está mantendo de pé. Amém? Esse Senhor maravilhoso. Então, segundo Ele nos deu a oportunidade, segundo a vontade dEle, Ele nos deu a oportunidade de receber o perdão dEle. Amém? O que a Bíblia diz para eu servir? Não para agradar homens. Eu tenho que servir fazendo a vontade de Deus, como ao Senhor, e não a homens. Amém? Fazendo a vontade de coração. Sendo servo, a Bíblia diz, não interessa. É fazer de coração, sem reclamar, sem murmurar, porque eu não estou fazendo para homens. Eu estou fazendo a vontade de Deus servindo lá. Então, lá eu estou como um servo de Deus. Fala isso para os servos e também fala para os senhores. E vocês, senhores, não trate o servo com ameaça, porque o Senhor de um como o outro está no céu. Amém? A Bíblia afirma que o meu Senhor está no céu. Amém? E o teu? Amém? Meu Senhor está no céu, graças a Deus. Então ele decidiu curar a gente, esse Senhor. Amém? Curar, falamos disso de manhã. Ele decidiu curar todos nós, é pela fé. Ele decidiu que é tudo pela fé, acreditar nele. Venha o teu reino, eu quero agora, porque eu quero em Cristo Jesus, que não seja feito mais a minha, porque ele revelou onde minha vontade iria me levar. A Bíblia diz que a inclinação para a carne, nós lemos, é a morte.
A Bíblia diz que a inclinação para com o Espírito é vida e paz. Amém? A inclinação para o Espírito que simplesmente é fazer a vontade de Deus. Ele, destinados ao fogo do inferno, ele nos deu a oportunidade de sermos chamados de filhos. Amém? Vivendo sob a ira dele, agora sob o poder do amor dele. Amém? E nós estamos podendo desfrutar disso por causa da vontade dele. Foi da vontade dele, pecadores, ele transformar em santos. Homens miseráveis que passaram a pregar a verdadeira palavra para salvar a humanidade. Homens que, através vivendo a vontade do Senhor, sob o domínio do poder dele, não tiveram medo mais de nada. Foram para as arenas encarar os leões. Não tiveram medo de nada, aprisionados, morrendo, como diz aquele louvor, em memória, o sangue sendo derramado, eles não estão nem aí. Quanto mais eram maltratados, mais tinham força para fazer a vontade de Deus, porque o sofrimento não é uma opção, ele passou a ser uma realidade na vida do santo, e a Bíblia diz que isso iria acontecer, amém? O sofrimento, e a Bíblia diz que também revela que tem como sofrer alegre, fazendo a vontade do Senhor, de coração, alegres. Quem quer isso? Mas é um poder sobre-humano, porque receberam o amor da verdade, amém? Um amor sobre-humano, que foi revelado na cruz do Calvário, amém, irmão? Então, e a Bíblia diz que os filhos, esses que estão de acordo com a vontade, são guiados pelo Santo Espírito. Está fora de moda isso. Está fora de moda, irmão, um cristão ficar vivendo de acordo com a palavra. Está fora de moda um líder pregar só as Escrituras. Está difícil. Olha que desgraça. Mas a Bíblia afirma em 1 Pedro 4,11, se alguém quiser falar, fala segundo a palavra. Porque a palavra, é através da palavra que eu posso ser selado com o Espírito Santo. É a palavra Espírito e vida. Amém? Então são esses versículos aqui que revelam o quê? A vontade de Deus para a minha vida. Que é boa, perfeita e agradável. O mundo não quer que eu conheça mais a vontade do Senhor. Isso aqui é um oceano. Que nós botamos o tornozelo, sentimos algo sobre-humano. E tu vais entrando cada vez mais, esse algo sobre-humano vai ganhando todo o teu homem interior. E tu vai ganhando mais força. Porque a corrupção interna do ser humano, ele é nojenta. É o mergulhar para enxergar que no mundo não há verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, não tem outro. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não tem, mais nada é a verdade. Porque não tem verdade no mundo. Jesus falou, ele é a verdade. Então a verdade não tinha na terra. E não tem onde não tem Cristo. Então a verdade que todo ser humano, quem não quer a verdade? Se perguntar um bandido preso, tu quer que as pessoas mintam para você ou fale a verdade? O que ele vai falar? Porque está dentro da gente, a gente quer a verdade. Quando a gente fala que a gente quer a verdade, é porque a nossa alma precisa dela. Então alguém se apresentou e falou, o que vocês precisam sou eu. Não tem vidas fora de Cristo.
Então foi da vontade de Deus trazer luz, trazer vida para nós. Amém? Foi da vontade de Deus eu estar aqui pregando. E é da vontade de Deus, todos nós estamos ouvindo a mesma palavra. E a Bíblia diz que as cartas aqui têm que ser lidas para todas as igrejas. Eu não tenho direito de pegar essa carta aqui e falar do meu jeito. Essa carta aqui teve alguém que escreveu. E ela foi dada aos santos para ler para o povo. E a mensagem não pode corromper ela. Amém? Então é mesmo, tem que ser lida e não tem como ler uma mensagem que você tem que pegar água ali. Todos os cristãos têm que pegar água ali. Todos os cristãos têm que pegar água. Eu não posso pregar que alguns são todos. O Espírito Santo habita em toda a igreja. E se for de acordo com a palavra, vamos ver o aumento de Deus. Aumento de Deus aqui. Aumento de Deus é a gente parecendo mais com Deus. E a Bíblia afirma isso. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Eu tenho como imitar Deus. Como? Tomé, através de uma pergunta de Tomé, nós ficamos sabendo disso. Que Tomé falou, nós não sabemos para onde vai, se não podemos ir, como é que vamos conhecer o Pai? Mostra-nos do Pai que nos basta. Tomé, estou há tanto tempo contigo e tu não me conhece? Aí, Filipe, quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Então a mensagem do Evangelho é para a gente enxergar quem? Olha para Jesus, quem enxerga Jesus como se deve, enxerga o Pai. Amém? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? A palavra, a obra, tudo que sai de mim é do Pai. Amém? Foi da vontade de Deus que ocorresse tudo isso, para chegar até nós, para a gente descansar, para acreditar na vida eterna, para acreditar que não é só isso aqui, para acreditar que esse mundo está perdido, e Ele já condenou esse mundo. Porque eu vivo, vós vivereis. Quem crê que Ele vive? Amém. Vós vivereis. A vida que Ele conquistou na cruz, depois quando ressuscitou, Ele deu para o verdadeiro cristão. E também, se morrer, depois que morrer, não morreu. Está com Ele. Porque Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Amém? Não acabou. Em João capítulo 14, quando fala aqui Jesus conversando com os discípulos, está conversando conosco agora. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Por isso, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos, 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém? Então, em nome de Jesus, num culto, sabe que tem que ser mostrado. Aí é com os olhos da fé que vamos enxergar. Amém? Com os olhos da fé, nós enxergamos o Senhor no culto. Porque está vendo que não vem nada do homem. Quando não vem nada do homem, está sendo apresentado Deus, está sendo apresentado Jesus. Porque Ele tem que ser Ele o centro. Amém? O centro, e as outras pessoas também amanhã na rua.
As outras pessoas têm que ver Jesus em nós. O caráter de Cristo sendo manifestado, para eles poderem acreditar em Jesus. Por isso que Paulo fala, nós não damos escândalo nenhum, para que possamos pregar com ousadia o Evangelho, sem problema, porque se não tiver um bom testemunho, vai pregar para quem? Falar de Jesus de vez em quando com cisma. Amém? Nós não somos assim. Nós não falamos durante o dia quando venha, eu vou falar agora, não, a boca fica aberta o dia todinho, uma fofocada só. Aí essa nova vida veio para quê? Para ninguém ficar calado, pregar Jesus, falar de Jesus. Amém? Em nome, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Amém? Quem faz a obra. Ele está no cristão. Quem faz é Ele. Por isso que não tem como se gloriar. Quando estamos fazendo, quem faz é Ele. Eu quero, Ele que operou. Está sendo efetuado, Ele que está efetuando. Glória nenhuma. Fé é isso. Então, se eu tentar fazer por força minha, não consigo nunca. Quem está fazendo, porque o homem normal não ia fazer, viver uma nova vida, nunca. A vida revelada em Cristo Jesus não tem como fazer por capacidade própria. Não tem como ficar falando a verdade para alguém, falando que ele é pecador, falando que a atitude que está tomando está errado, mostrar as verdadeiras consequências. Ninguém tem poder para isso e não fala. Mas a Bíblia diz que quando tu recebe o espírito de poder, tu consegue. Tu não tem mais medo de nada. O espírito de temor bate em retirada. E você não faz acepção de pessoas. Você fala, seja lá para quem for. Amém? Porque tu está de acordo com a vontade dele. E tudo foi criado. Se eu estou aqui, ele está me dando vontade dele. Ele está permitindo que eu cresça mais. Vontade dele, ele quer que eu tenha mais fé nele. Quem quer ver um crescimento de Deus em nós. Quando nós recebemos, ele foi da vontade dele revelar um amor sobre-humano através de Jesus. Foi através da vontade dele que ele me deu a oportunidade de me arrepender. Ele permitiu que eu me enxergasse. Amém? Está te dando oportunidade, ele dá oportunidade para falar assim para os judeus, veio falar para os judeus, para o povo dele, povo da promessa, vocês não estão salvos. Oportunidade. É isso que Deus fez em Cristo Jesus com o povo dele. Aí cismou, Pedro, não é só, tu não tinha entendido a mensagem, Pedro. Eu falei para Abraão que benditas serão todas as nações nele. Eu não falei só os judeus, eu falei todo. Então, vai pregar para Cornélio. Amém? Vai pregar para Cornélio. Sabe o que Pedro estava falando para Cornélio? Se reuniram. Sabe o que Pedro estava falando? De Jesus. Falando da morte, falando tudo sobre Jesus. Pedro estava falando, conversando. A Bíblia diz que estavam todos ouvindo e de repente, aí foi notório o Espírito Santo descer sobre Cornélio e o povo.
Foi assim, aí Pedro, imagine Pedro. Pedro só estava pregando o que tinha que pregar, mas ele ficou surpreso também. E depois ele falando para os doutores da lei, dando testemunho, vocês não sabem o que aconteceu, eu vou contar a história. Começou ouvindo uns animais descendo e ele mandou eu comer. Eu virei para ele, não, Senhor, eu nunca comi nada imundo, nunca nem toquei. Não diga que é imundo que eu santifiquei. Aí é tudo espiritual, que eu santifiquei, vai pregar para... Aí veio o anjo testificar, vem tudo acontecendo para Pedro. Eu não pude me recusar à visão que eu tive. Eu tive que ir lá. Eu tive que ir lá e vi o Espírito descer sobre Cornélio, a família toda, começaram a falar em línguas, foi incrível. E aí eu descobri que quem era eu para impedir eles também receberem o Espírito. Então, da vontade dele, dá o Espírito para nós, é da vontade dele anular nosso orgulho desgraçado, que se coloca no lugar de Deus, a Bíblia diz, o salmista fala que já em pecado concebeu minha mãe, eu já saí não prestando, é o que diz a Bíblia, eu já fui concebido horrível, amém? Não preste, já querendo ser Deus, e tudo começou esse orgulho miserável com Satanás, tudo foi o quê? Desobediência. Depois Adão e Eva, desobediência, não queremos o controle dele. Olha o resultado, se escondendo dele depois que o pecado entrou. Aí o homem sujo por dentro, quer se governar. Aí Deus veio revelar a vontade dele, o poder do amor revelado, para anular esse orgulho miserável que tem o ser humano. A Bíblia diz que ele resiste o soberbo, mas a graça dele, o amor, ele dá aos humildes. Amém, irmão? Então, aquele espírito de em tudo se desculpar, em tudo se justificar, em tudo arrumar uma saída, Jesus não aceita. Jesus só aceita o que se prostra diante dele e recebe a vontade dele. Que se prostre, pequei contra ti, só pequei, a minha vida toda eu pequei contra o Senhor, porque ele resiste ao soberbo, porém concede graça aos humildes, que não ficam, seja lá com quem você estiver conversando, e tudo que é falado, seja lá o que for, que eles não sabem nada, a resposta de imediato é, não, eu sei, não, eu sei. Piorou, se sabe, mas é para ficar bem na fita, diz que sabe, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Aquele que pensa que sabe alguma coisa não sabe como deveria, porque quem sabe como deveria não transmite orgulho nenhum que sabe, amém? Porque sabe que, é por isso que ele não aceita a adoração aos jogadores, não aceita, porque é um dom, recebeu uma habilidade que não somos capazes de gerar isso em nós, nasceu com a gente, não dou a outro a minha glória e nem imagem de escultura a minha honra, eu sou o Senhor que sustento a vida, mas ninguém. Ele decidiu nos dar ainda a vida eterna. Ele não conseguiu, bendito, entender a mensagem. Quem escreveu não foi a mente carnal. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nova vida tem que ir lá em cima pegar. E pega no nome de Jesus. Foi da vontade de Deus nós termos acesso a esta graça, para não ficar mais buscando as misérias desse mundo que já foi condenado, mas buscando a verdadeira vida, que a Bíblia diz que a nossa vida
é Jesus. A necessidade te capacita. Amém? Aí ele falou tudo. Ele veio revelar o que nós precisamos dele. Somos capazes nele. Então, a necessidade de agradar a ele, com esse propósito, se torna uma realidade. A vontade dele é manifestada. E todo aquele que crê, vivendo no nome de Jesus, sem mim, nada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Temos uma semana para revelar que estamos de acordo com a vontade do Senhor. Não mais a nossa, mas a sua. Estamos em outro reino, o reino das trevas. A Bíblia diz que pela fé ele me tirou. Por isso que quem segue ele não anda mais em trevas. Por quê, Senhor? Porque eu passei a ser o rei de vocês e coloquei vocês no meu reino para fazer a minha vontade. Amém? Quem vai morar com ele? Os súditos, que ele chama de santos. Amém? Fazemos parte da família dele, não mais da terra. O que tem que ser revelado é que estamos em outra atmosfera. Amém? Não a nossa, mas a dele. Foi o que Jesus nos ensinou. Que não seja feita a minha, mas a sua. Vocês podem me deixar, mas eu não estou só. O Pai está sempre comigo, porque eu faço a sua vontade. Não adianta querer viver no engano. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus por miséria. Graças a Deus, porque eu estou no centro da vontade dele. É o único sentido que tem. Graças a Deus, só se estiver de acordo com a vontade dele. A vontade dele é espiritual. Amém? Dá graças a Deus por conquistar coisas que o mundano conquista, que é dado naturalmente a todas as pessoas. Não, graças a Deus que eu recebi o que o mundo não tem. Graças a Deus que eu consigo viver uma vida que eu não conseguia. Graças a Deus. Amém? Isso é estar de acordo com a vontade dele. Que seja assim. Não deixa Ele gosta da verdade no íntimo. No íntimo. Vamos mergulhar. Como um oceano que eu falei, esse oceano, você respira cada vez melhor. É o contrário. Cada vez que tu mergulha, tu respira melhor. Amém? Não fica abafado. Tu fica alegre. Recebe a paz que excede todo entendimento e todas as outras virtudes no nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé.